Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luiz. Hoje nós estamos chegando ao nosso terceiro dia de estudo sobre bibliologia. Nós já fizemos aí 2 vídeos, né? Seria para ser nosso terceiro encontro. Então no primeiro vídeo nós falamos a respeito da introdução, revelação geral e especial. No segundo vídeo nós falamos sobre a inspiração das escrituras, as definições dessas inspirações, e hoje nós vamos falar sobre Jesus, que é a maior revelação da palavra, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta de Jesus. Em todos os livros, em cada profecia, em cada tema, é fácil perceber a revelação e a anunciação de um Cristo Redentor. Toda a linhagem de Jesus, ela está revelada nas Escrituras Sagradas, sendo a semente da mulher, a raça de Sem, da linhagem de Abraão, por meio dos seus filhos Isaac e Jacó, da tribo de Judá e da família de Davi. Então toda a linhagem de Jesus, toda a história de Jesus, todas as profecias referentes ao Messias, ela está na Bíblia. Tudo é registrado na Bíblia referente a Jesus Cristo. Seu local de nascimento, seu ministério e seus eventos futuros, né, como a sua segunda vinda e o seu reino eterno. Então nós encontramos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sobre Jesus Cristo. Grandes estudiosos da Bíblia concluem que cerca de 300 eventos proféticos já foram cumpridos em Jesus Cristo. Só resta ainda aqueles eventos futuros que a Bíblia descreve, como a sua segunda vinda e o reino na eternidade. Nós encontramos Jesus no Pentateuco, né? Que o Pentateuco também é chamado ali pelos judeus como a Torá, ou o livro da lei, que compreende ali os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como escritor deles, Moisés, que é o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? No Pentateuco, Jesus é revelado como o Cordeiro Pascal, como descendente da mulher. Nós encontramos Jesus sendo no Pentateuco revelado como aquele que foi levantado para a nossa redenção. Então nos 5 primeiros livros da Bíblia nós temos a revelação de Jesus Cristo como sendo o nosso Cordeiro Pascal, o descendente da mulher e aquele que foi levantado para redimir a humanidade. Nós encontramos Jesus Cristo também nos livros históricos, né, que esse grupo de livros ele abrange 12 livros da Bíblia, a saber, o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, também Esdras, Neemias e Esther. E esses 12 livros relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a sua posse na terra prometida, né, a dita Canaã. E nesses livros históricos, que vai contar a história do povo, nós encontramos a mensagem sobre Jesus, relatando que Jesus, apesar desses livros conter um conteúdo dramático, histórias dramáticas, revelam Jesus como sendo o nosso Rei soberano, como o restaurador das nossas vidas, o nosso juiz e libertador e o capitão da nossa salvação. Então, Jesus está em contrapartida, num termo, podemos dizer assim, em contrapartida, porque enquanto vem ali 12 livros trazendo um tema histórico e dramático a respeito de Israel na sua entrada e posse da terra prometida, mas vem declarar que virá um rei, que virá um Messias, que virá um Redentor, que vem um Rei soberano, um restaurador de vidas, o juiz libertador daquele povo e o capitão da salvação.
Então, né, um contraste bem fácil de ser entendido nesses livros históricos. Nós encontramos Jesus também nos livros poéticos. São classificações feitas, né, dentro da Bíblia Sagrada. No grupo dos livros poéticos, agrupam-se 5 livros, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Estes são os livros que apresentam com grande mistério e com grandes desafios na sua leitura, pois eles não geram um conhecimento que possa expressar em palavras, já que eles vão falar sobre amor, sobre graça, sobre a fé, entre outras coisas. Os livros poéticos, eles precisam, para serem entendidos, eles precisam ser lidos com o coração aberto e muita atenção e muito discernimento do Espírito Santo, né? E nesse grupo nós encontramos Jesus. Jesus é declarado nesses 5 livros como o Redentor que vive, o socorro e alegria do homem, a sabedoria que Deus controla, a sabedoria de Deus encontrada pelos que vigiam na madrugada, o único alvo e o amado de nossa alma. Então, apesar de serem uns livros assim que precisam muita atenção na sua leitura para o seu entendimento ser verdadeiro, nós encontramos ali Jesus sendo revelado como o Deus que dá sabedoria, o Deus que vive, o Deus que dá alegria e socorre o homem, o amado de nossa alma, aquele que nós amamos, aqueles que nós buscamos verdadeiramente. E nós encontramos também Jesus nos livros proféticos. Os livros proféticos, eles são encabeçados, ou melhor, eles recebem cada um deles o nome de um profeta, né? Por isso proféticos. Também ele é subdividido em 2 categorias, sendo os profetas menores e os profetas maiores. Recebem essa nomenclatura não pelo grau de importância, esse era maior, mais importante, esse era menor, era menos importante. Não, eles recebem esse título de profetas maiores e profetas menores por causa da sua quantidade de escritos deixados. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são livros escritos por profetas, né, que tem ali uma quantidade enorme de livros, de escritos sobre eles. E os profetas menores, porque tem poucos escritos, né? Como Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nos livros poéticos, Jesus Cristo ele é apresentado para o interlocutor, para o ouvinte da mensagem, como sendo o Messias que há de vir, o renovo da justiça, o Filho do homem, o soberano de toda a terra, o marido fiel, o restaurador benevolente, o lavrador divino, o nosso Salvador imutável, a nossa ressurreição e vida, a testemunha fiel, a nossa fortaleza na angústia, o Deus de nossa salvação, o Senhor zeloso, o desejo de todas as nações, e o pastor ferido e o sol da justiça, né? Então, todos nos livros poéticos, nós encontramos Jesus como sendo um Deus maravilhoso, que está pronto para receber o homem, salvar o homem, libertar e fazer justiça, dar paz, alegria, um Deus fiel com o homem, né? Muitas das vezes o homem não é fiel com esse Deus, mas ele continua sendo fiel a todo momento com a humanidade. E também nós encontramos Jesus já no Novo Testamento, na Nova Aliança, da seguinte forma: nos Evangelhos, Jesus é o Messias, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Filho do homem, e Jesus é Filho de Deus. Então, nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus é apresentado dessa forma. Jesus é apresentado como
o Filho de Deus, o Filho do homem, sendo o Messias e sendo maravilhoso. Em Atos dos Apóstolos, Jesus Cristo é apresentado como o Cristo que ressurgido. O Cristo ressurgido, né? Nos Atos dos Apóstolos. Tudo que os apóstolos fizeram está registrado ali. Mas no meio desses atos, Jesus é declarado como Cristo que ressurgiu. E nas epístolas, nas cartas, Jesus é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, Jesus é declarado sendo o Alfa e o Ômega. Em resumo, no Novo Testamento, Jesus Cristo é o nosso exemplo fiel, o nosso libertador, o libertador de nossas vidas. Ele é a nossa vida, ele é o nosso intercessor, ele também é a nossa força, é aquele que virá novamente com seus anjos para buscar um povo, e também ele é declarado como Rei dos Reis triunfante. Então Jesus, como já foi dito, né, ele é encontrado de Gênesis a Apocalipse, ele é apresentado para a humanidade de certas formas e bem fácil de entender. A relação de Jesus com a Bíblia, ela é bem interessante, porque Jesus, ele foi, podemos dizer que o maior defensor da Bíblia. Ele ensinou nas sinagogas, ele falava, usava exemplos do Antigo Testamento, passagens do Antigo Testamento. Então, Jesus, ele era ali o maior defensor da Bíblia Sagrada. E diversas passagens relatam que Jesus estava ensinando, pregando e apoiando a Bíblia como um livro que deveria ser lido por todos, né? Então Jesus ele vem falar, leiam a Bíblia. Jesus, para nós termos uma ideia, somente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, é encontrado cerca de 35 referências de Jesus ao Antigo Testamento. Isso para que a Bíblia fosse certificada pelas pessoas como sendo um livro de caráter divino e verdadeiro. Em João 14 e o verso 6, Jesus declara: "Eu sou a verdade". E quando Jesus estava se declarando que ele é a verdade, ele estava declarando ser algo mais que verdadeiro, né? Então ele se declarou como sendo a verdade no sentido de que ele é o tema central da palavra de Deus. Ele é o tema central da palavra e da verdade, né? Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? Isso o professor e teólogo Raimundo Oliveira também declara e ensina que Jesus ele é o tema central da palavra de Deus, né? Então nós hoje aprendemos e conhecemos como a Bíblia apresenta Jesus, como Jesus como Jesus foi revelado para a humanidade desde Gênesis ao Apocalipse. Em cada momento, em cada folha, em cada escritura, nós encontramos Jesus sendo anunciado para o povo. Amém? Então que Deus os abençoe, e na nossa próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o cânon bíblico. Então não perca, vamos gravar o vídeo, vai ter o material na livraria da igreja, retira lá com os pastores, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus em nome de Jesus.